Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso aos irmãos que o meu coração se alegra muito nesta oportunidade por ter o privilégio de ministrar nesta casa. Por que privilégio, irmão Farley? Eu estou vendo muitas pessoas aqui, algumas pessoas que eu não conheço, mas para essas pessoas que não me conhecem, esse foi um ministério que abriu as portas para a minha vida, que me deu uma oportunidade para pregar pela primeira vez. Foi um ministério que me confiou um grupo de jovens, eu ainda novo convertido. Foi perto dessa pilastra que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi nesse ambiente que eu fiz muitas amizades, verdadeiras amizades. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Nilson Viana, sua esposa, não estão aqui, mas quero louvar a Deus pela vida do pastor Zé Roberto, sua esposa, missionária Valéria. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e especial. O pastor Zé Roberto, ele fez meu casamento, eu também não posso me esquecer que eu também casei aqui, irmãos. Então, me sinto muito feliz, me sinto em casa de estar aqui depois de 6 anos. Deus é maravilhoso. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, do seu capítulo 1, verso 31. Quero louvar a Deus pela vida de Paulo, de Juliana, de Gohan, de Fernando, de Fabiana, de Lani, de Deusani, nosso irmão Zé ali. Quero louvar a Deus pela vida dos filhos de Lani, de Deusani, enfim, que Deus abençoe a igreja remanescente, todos os membros, do maior ao menor, essa vizinhança, hoje e sempre. Eu costumo dizer que as boas amizades, elas podem se ausentar da nossa presença, mas elas jamais estarão ausentes das nossas orações. Então, por mais que talvez não nos falamos tanto, mas vocês sempre estão presentes nas minhas orações. Deus abençoe você. Deus abençoe Gohan, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Lucas capítulo 1, verso 31. Eu poderia, irmãos, falar aqui 1 hora brincando das experiências que eu tive aqui nessa igreja, mas eu quero gastar todo o tempo que me foi confiado para falar daquele que cura, daquele que salva, daquele que liberta, daquele que um dia voltará e nos levar para morar nas mansões celestiais. Diz assim a palavra de Deus: eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E você que leu comigo, diga amém, pode se assentar. Pode se assentar. Meus queridos e amados irmãos, quando Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem, havia um relacionamento profundo, intenso, e de uma entrega de Deus para com o homem de fato maravilhosa. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para se relacionar com a coroa da sua criação. O diálogo eu não sei, mas todavia poder ouvir e ver Deus de fato era extraordinário. Podemos ver, irmãos, e conhecemos a história. Um belo dia, Eva dá ouvido às tentações de Satanás, que toma a consciência daquela serpente, e a Bíblia aponta para nós que o homem caiu. Mas Deus, com a sua aliança, com o seu tratado que tinha para com o homem,
desceu como costumeiramente no jardim, e no ponto de encontro, a voz de Deus começa a ecoar, dizendo: Adão, Adão, aonde você está? O que foi que você fez? Não é que Deus não sabia aonde Adão estava, mas os irmãos hão de concordar comigo nesta noite, que em todo o cenário bíblico, tudo que Deus espera de nós é sinceridade relativa às ações que tomamos diante dele. O homem estava coberto com folhas de figueira e com vergonha de Deus, porque é isso que o pecado faz com o homem, torna-o com vergonha diante da presença daquele que o criou. Podemos ver então Deus aplicando certo tipo de sentenças para aqueles que estavam habituados ali. Ao homem Deus disse: a partir de hoje, com o suor do seu rosto, você come. Acabou a moleza. A mulher Deus disse: a partir de hoje, com muitas dores e em prantos, conceberás e dará luz a filhos. A serpente Deus disse: a partir de hoje, com o teu ventre você rasteja e do pó da terra você come. Gênesis 3,15, então, irmãos, aponta para nós a primeira profecia messiânica. A primeira profecia messiânica saiu e partiu da boca do próprio Deus. Foi quando Deus olhou para Satanás e disse: olhe bem para Eva e grave o rosto dela, porque da semente da mulher irá nascer um que esmagará a sua cabeça, e tu lhe ferirás o seu calcanhar. Daí por diante, irmãos, o Antigo Testamento aponta para uma única e exclusiva causa: a vinda do Messias para redimir o povo de Deus. A Bíblia aponta o lugar do seu nascimento. A Bíblia aponta quão difícil seria o seu ministério. A Bíblia aponta quão difícil seria a sua caminhada. A Bíblia aponta o seu caráter sofredor. E nesta noite eu não poderia deixar de falar da vida do profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías, que tem o tema Messias como tema central da sua mensagem, a qual ele prega, a qual ele anuncia. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 7, versículo 14, o Espírito Santo desce sobre a vida do profeta. Ele abre a sua boca e diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberás e dará luz a um filho, e chamarás pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer: o Senhor é conosco. Talvez Isaías, pastor José Roberto, foi mal interpretado nessa época, talvez foi mal compreendido, porque como, irmãos, uma virgem pode conceber e dar à luz a um filho, sendo que o palco da concepção é o ápice da conjunção carnal de um homem para com a sua esposa. Como uma virgem pode conceber e dar à luz? Eu faço uma pergunta para os irmãos nesta noite: poderia ter alguma coisa difícil demais para Deus? Aquele que firmou os céus, aquele que estabeleceu a terra, aquele que programou o relógio biológico do homem, poderia ter alguma coisa difícil demais para Deus? Eu digo para os irmãos que não. Isaías capítulo 9, versículo 6, o Espírito Santo desce sobre a vida do profeta Isaías. Ele abre a sua boca e diz: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Eu gastaria muito tempo nessa noite para falar das dezenas das profecias que contém no livro do profeta Isaías. Quando nós olhamos para o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, ele abre a sua boca e diz assim: eis que envio na unção do profeta Elias a minha voz. E quem é esse? Esse é o mesmo que Isaías profetizou dizendo: voz que
clama no deserto: preparai o caminho para a chegada do Filho de Deus. Quem é esse? Esse é João Batista, a voz que clama no deserto, a voz que preparou o caminho da chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para Lucas capítulo 1, percebemos que o anúncio dessa voz está predito quando Zacarias aprove sorte ao Senhor naquele dia. Nós conhecemos a história. Zacarias e Isabel já era velho, ultrapassado em idade, e em toda a sua mocidade eles não tiveram filhos. Quem sabe eles nem mais oravam a Deus para pedir filhos. Mas vamos aprender com Zacarias e Isabel que as nossas orações não contêm prazo de validade. Quando Zacarias aprove sorte de oferecer sacrifício naquele dia, o anjo do Senhor aparece diante de Zacarias, ou melhor dizendo, o anjo Gabriel, e disse: Zacarias, não temas, eis que as suas orações foram ouvidas, e a sua esposa conceberá filho em sua velhice. Este será grande diante de Deus, ele estará com nazireado sobre os seus ombros, e é ele que prepararás o caminho para a chegada do Filho de Deus. Quem é esse? Esse é João Batista, a voz que clama no deserto, a voz que preparou o caminho para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Isabel estava com 6 meses de gestação, esse mesmo anjo aparece numa cidade pequenininha, uma cidade pequena, desprezada, para uma virgem despojada, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A Bíblia diz para nós que Maria fica sem entender que tipo de saudação significava aquela. O anjo olha para Maria e diz: Marias, não temas, eis que a virtude do Altíssimo te envolverá, pelo que nascerá de ti será considerado santo. Hebreus aponta para nós, irmãos, que o corpo de Jesus foi preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus, dentro do ventre de Maria, pelo que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, sem conhecer o pecado e sem pecar, e hoje o santo está sentado à destra do Pai, imaculado é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, Maria olha para o anjo e diz: meu Senhor, como isso vai acontecer na minha vida, sendo que eu não sou nem casada, eu estou apenas despojada com o varão? Aí Maria olha para o anjo estatalada, o anjo fala: Marias, a virtude do Altíssimo te envolverá. Sabe o que eu gostaria de dizer algo para alguém aqui nesta noite? Quando se trata de promessa deferida da boca de Deus, não tem nada a ver com você, e nem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver que Deus chegou a sua cara, resolveu colocar você no projeto, e Ele vai fazer com que a sua palavra se cumpra, detalhe por detalhe sobre a sua história. Suriandarabagavia, Soriandarabagavia, Sévia. A promessa é de Deus, Maria. Quem te escolheu foi Deus. Você só tem o trabalho de dar lugar para aquilo que Deus irá fazer. O resto a sombra do Onipotente faz. O resto a virtude do Altíssimo faz. Quando nós olhamos, irmãos, para o cenário bíblico, a Bíblia omite para nós do nascimento de Jesus até os seus 30 anos de idade. Exceto pequenos detalhes, quando diz que os seus pais levavam para as festas dentro dos templos, e ele encantava os doutores da lei, com ainda menino, ensinando, explicando a respeito da Torá. E pequenos detalhes, como os em Lucas capítulo 2, versículo 52, quando diz: e crescia Jesus em graça e estatura diante de Deus, diante dos homens. Pequenos detalhes como esse. Mas ela omite o seu nascimento e até os seus 30 anos. Mas quando nós olhamos, irmãos, para os quatro evangelhos, cada evangelho carrega consigo uma mensagem sobre Jesus. Quando nós olhamos para o evangelho segundo escreveu Mateus, ele direciona o seu evangelho para os judeus, e ele faz questão de descrever no seu evangelho a genealogia de Jesus.
porque ele quer provar para o judeu que Jesus veio de Adão, de Abraão, que veio de Deus e é cumprimento de cada palavra dita pelos profetas. E ele prefigura o seu evangelho na figura do leão, a majestade e a soberania. Quando nós olhamos para o evangelho segundo escreveu Marcos, ele não escreve a genealogia de Jesus no seu evangelho, porque no seu evangelho ele tem a característica de descrever Jesus como um servo, e o servo não tem genealogia, servo apenas serve a casa, serve a mesa. Por isso que o versículo chave do evangelho segundo escreveu Marcos, é quando ele diz que e ele não veio para ser servido, mas sim para servir os seus e aqueles que são dele. Por isso que ele prefigura Jesus na figura do boi, que é o servo sofredor. Quando nós olhamos para o evangelho segundo escreveu Lucas com riquezas de detalhe, qual o seu evangelho é descrito, ele descreve Jesus para nós como um homem perfeito, na visão do profeta Ezequiel. Mas quando nós olhamos para o evangelho segundo escreveu João, é totalmente diferente dos três evangelhos citados aqui nesta noite, porque se um se preocupa com genealogia, se o outro se preocupa em escrever Jesus como homem perfeito, se o outro se preocupa em escrever Jesus como servo, João já começa o capítulo 1, versículo 1 dizendo, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem este verbo nada do que foi feito se fez. João descreve a divindade do nosso Jesus a todo instante, para mostrar para nós que Jesus é o verbo divino encarnado, manifestado dentre os homens, para resgatar a comunhão primária perdida no jardim. Olhe para mim aqui nesta noite, por isso que ele prefigura Jesus na figura da águia, símbolo de ressurreição e triunfo, porque quando pensaram que silenciaram o nosso Messias, ele logo ressurgiu ao terceiro dia, proclamando as verdades do reino dos céus. Olhe para mim nesta noite, igreja. Enquanto isso, João Batista já pregava. E João Batista pregava uma mensagem assim: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por muito tempo João Batista pregou essa mensagem, até que Jesus faz seus 30 anos de idade e chega para iniciar o seu ministério. Um belo dia João Batista está pregando nas margens do Rio Jordão, dizendo assim, que ele era apenas uma voz, mas que viria um depois dele, que ele não era nem de desatar a sandália dos teus pés, até que Jesus vem se aproximando. João Batista para de pregar, aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é sobre ele quem eu tenho pregado aqui nesta noite. Sarabagavia, sorarabagavia, sébia. Observe, irmãos, que João Batista está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, porque Jesus não foi mais um cordeiro. O Antigo Testamento é banhado de sangue, narra a morte de um cordeiro uma vez por ano, irmãos, para cobrir o meu e o seu pecado. Mas Jesus não foi mais um cordeiro para cobrir pecado. Jesus foi o Cordeiro de Deus oferecido antes mesmo da fundação do mundo, não para cobrir pecado, mas para arrancar a marca do pecado de sobre nós. Jesus é o Cordeiro do Pai. Aleluia, 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 aleluia. E Ele está aqui nesta noite. Há uma reunião da Trindade nas margens daquele rio, para avisar que o Filho está sendo batizado, e o Espírito Santo pousa de forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e do céu ecoa a voz dizendo: este aí é meu Filho amado, em quem nele eu tenho muito prazer. Agora fica imaginando a missão de João Batista batizando Jesus. Irmãos, irmão, fala, eu conheço esse texto. Agora me fala aqui, quais são as palavras que somos instruídos pelo texto bíblico para o batismo? Em nome do Pai, Ele é o Pai. Em nome do Filho, Ele é o Filho. Imagina a missão de João Batista para batizar Jesus. Mas convinha que ele batizasse o Filho de Deus para que a palavra do Senhor se cumprisse. A Bíblia diz para nós que Jesus agora ele é levado pelo Espírito, é levado para o deserto para ser tentado. E fazendo uso de consagração, de jejum e palavra, ele venceu
a adversidade e as tentações do inimigo, porque só se vence as tentações através de jejum, palavra e oração. A Bíblia agora relata para nós que Jesus inicia o seu ministério 100% homem, 100% Deus. Como assim, presbítero? Fale. Como homem, ele é filho de Maria, mas como Deus, ele é o Pai da eternidade. Como homem, ele é depois de João Batista, mas como Deus, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Como homem, Jesus, ele se cansou, irmãos, mas como Deus, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, Jesus sentiu sede, mas como Deus, ele é água viva para os sedentos. Como homem, Jesus, ele sentiu fome, pastor Zé Roberto, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, Jesus dormiu no barco, mas como Deus, ele se levanta, acalma o vento, repreende a tempestade. Como homem, Jesus deitou naquele barco e dormiu ali, mas como Deus, ele levanta e começa a caminhar sobre as águas. Como homem, irmão, Jesus entrou na cidade montado num jumentinho, mas como Deus virá sobre o Monte das Oliveiras montado num cavalo branco e todo olho o verá. Como homem, Jesus foi coroado com coroa de espinhos, mas como Deus foi coroado com coroa de glória. Como homem, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, Dimas e Gestas, mas como Deus foi transfigurado entre dois profetas, Moisés e Elias. Como homem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Como homem, Jesus morreu, mas como Deus, ele ressuscitou e a vida dele está presente no meio de nós aqui nesta noite. A vida dele está presente no meio de nós essa noite. Salá, bagá, suriandará, bagá, viaçou. Labá, suriandará, bagá, viaçou, suriandará, bagá, viaçévia. Ele está aqui nesta noite, ele está aqui nesta noite. Suriandará, bagá, viaçou, suriandará, bagá, viaçévia. Dá um toque nesse irmão e fala um culto. Fala com ele, um culto. Não, vai ficar melhor, fala um culto. Pode mudar a sua vida, pode mudar a história da sua família, pode mudar a história da sua casa, da sua parentela, pode mudar a história do ministério. Um culto, porque ele está vivo e está aqui nesta noite. Jesus agora um pouco mais à frente, ele vai matricular os seus discípulos no colegiado apostólico. E a pregação do evangelho foi algo extraordinário. Enchia o coração daqueles que abriam para receber, mas causava inveja no coração dos algozes. Só que Jesus, a todo instante, a todo momento no seu ministério, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, pregando a mensagem salvífica. A todo instante os olhos de Jesus nunca se distanciaram da cruz. E a todo momento ele deixou isso bem claro ao ouvido dos seus discípulos e ao ouvido daqueles que estavam ali para ouvir a sua mensagem. Jesus a todo momento dizia: eu vou precisar morrer, eu vou ter que me entregar, eu vou precisar padecer na cruz do madeiro, e ao terceiro dia ressuscitar. Mas parece que particularmente os seus discípulos não conseguiam entender o que ele falava. E quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu João, ele descreve nas últimas 24 horas de vida de Jesus. É algo extraordinário. Jesus reúne os seus discípulos, se assentam muito perto do chão para comer, até aí tudo bem. Era basicamente ervas amargas, um pão sem fermento e uma taça de vinho. E aí ele se reúne e Jesus olha para os seus discípulos e disse: há um de vós comigo na mesa que há de me trair. Eles começam a se razoar: quem, Senhor, irá te trair? Aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Judas vende Jesus por simples 30 moedas de prata.
No final daquela última ceia, o destino de Jesus com seus discípulos foi para o Jardim das Oliveiras, o Monte Getsemane. O destino de Judas foi entregar Jesus para a cúpula judaica. Jesus sobe para o monte para a oração, com seus 8 discípulos no pé do monte, mais 3 mais adiante. Ele sai ali com seus 11 discípulos, o Judas já havia saído para trair. É muito interessante que Jesus chama todos para orar, mas a Bíblia diz que levando consigo Pedro, Tiago e João, ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. É muito interessante, irmãos, que o texto, segundo escreveu Mateus, o único a relatar que Jesus, adiantando-se um pouco mais, orava sozinho, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus deixa 8 dos seus discípulos no pé do monte. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João até uma determinada parte do monte. E leva consigo somente ele em suas orações. Ele não leva mais nenhum dos seus discípulos. Ele ora sozinho. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? E no Antigo Testamento, por que o homem pecava e não morria? Porque Deus havia provido um sacrifício chamado sacrifício do dia da expiação. O sumo sacerdote passava pelo átrio, o lugar onde é que todos podem ir, como essa igreja. Ele passava pelo lugar santo, o lugar onde é que somente o sacerdote, o sumo sacerdote pode passar. Depois ele sozinho entrava no lugar santo dos santos, o lugar onde somente o sumo sacerdote podia acessar. Lá ele espargia o sangue do cordeiro, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, perfeito. Ele espargia o sangue do cordeiro na tampa da arca da aliança, que chamava propiciatório. Ali a ira de Deus era aplacada. Era Deus falando: vocês deveriam morrer pelo seu pecado, mas eu estou manifestando misericórdia e estou provendo um sacrifício no seu lugar. Ano após ano, década após década, geração após geração. Só que esse cordeiro ele não era para sempre, ele era tipológico. Quando Jesus inicia o seu ministério no Novo Testamento, Jesus não veio apenas para trazer a mensagem do Evangelho, que já era de grande valia, mas Jesus também veio para cumprir a lei. E a lei não era só os 10 mandamentos, Gohan. A lei também se qualificava nas 603 proibições que o judeu deveria guardar, incluindo o sacrifício da expiação. Agora eu te pergunto, quando é que você viu Jesus matando um cordeiro, espargindo o seu sangue e apresentando diante de Deus para aplacar a ira de Deus, para que o povo não fosse fulminado? Aqui, no Jardim das Oliveiras, ele sobe o monte, deixa na parte do átrio 8 dos seus discípulos, sobe com 3 como se fosse o sacerdote, mas Jesus, sozinho, o sumo sacerdote, mas também a própria oferta, sobe no alto daquele monte. E o evangelista, segundo escreveu Lucas, o único a narrar, que quando Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, o seu suor se torna tão espesso que o seu suor se torna gotas de sangue. A medicina chama isso, dentro de um processo biológico chamado hematidrose. É quando a pressão sobre o indivíduo é tamanha que os seus vasos sanguíneos se dilatam, o seu suor começa a se transformar como sangue. É nesta hora que o Cordeiro de Deus está vendo o globo terrestre e está vendo cada um de nós que nasceria na humanidade, e ele pensando: eles não vão conseguir, mas eu pagarei o preço. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E na terceira vez ele fala assim: contudo não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Aqui nós entendemos um princípio de oração, igreja. A oração não é para mudar Deus e fazer a nossa vontade. A oração é para nos mudar e reconhecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, por mais que não entendamos no momento. Jesus se levanta da oração, Gohan, porque todo homem que se ajoelha diante de Deus, ele se levanta para vencer a guerra. Quantos começam a se curvar depois desta noite em joelho? A igreja que marcha de joelho, a igreja que vence as tentações.
Eu estou sentindo Deus para falar isso para essa igreja nesta noite. Quanto vale uma vida de oração diante de Deus? Suriandarabagavia, Soriandarabagavia, Sépia. Jesus se levanta da oração, irmãos. Ele olha para o céu dizendo, diz, vamos, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos salteadores. Vem Judas protegido entre as sombras e disse, é o trato. Aquele a quem eu beijar, esse vocês vão prender. Aí Jesus vai ali se aproximando com os seus discípulos. Judas vem de fininho e dá um beijo em Jesus e disse, mestre, salve-me. Jesus com toda humildade diz, amigo, com um beijo tu trai o Filho de Deus. Jesus poderia ou não poderia dizer para Judas tudo o que ele fez por ele em 3 anos e meio, mas já dizia o profeta Isaías, ou melhor dizendo, já dizia o salmista Davi, como o cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, e diante dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Jesus é apanhado pelos soldados, e algo que eu acho muito interessante, que antes do soldado colocar a mão sobre Jesus era tão simples, que mesmo depois de Judas ter dado um beijo para sinalizar quem era ele, o soldado diz, quem é Jesus? E a Bíblia diz que Jesus disse, eis aqui eu sou, e todos os soldados caíram de medo, só com o soar da sua voz. Se cumpre a profecia do profeta Zacarias, quando o pastor ser ferido, as suas ovelhas se dispersarão. Quando os soldados colocam a mão em Jesus, os seus discípulos correm, todos os abandonam. Jesus é levado para a casa de Anás, da casa de Anás é levado para a casa de Caifás, e a todo momento Jesus é machucado, humilhado, escarnecido, zombado. E quando leva Jesus diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e diz, tu és o Filho de Deus? E Pilatos, dizendo essas palavras para Jesus, Jesus com toda humildade olha para ele e diz, tu dizes que eu sou? Oh, você não sabe que na minha mão Jesus tem poder para te tirar daí, para te colocar aí dentro? Jesus olha para Pilatos, Pilatos, você não teria poder algum, sendo que do alto dos céus o meu Pai não tivesse concedido. E deixa eu te falar outra coisa, o meu reino não é dessa terra, porque se fosse dessa terra, os meus já estariam pelejando por mim nesta hora. A mulher de Pilatos olha para Jesus e olha para o seu marido e diz, muito eu padeci um sonho por causa deste homem. Aí Pilatos, talvez, pastor José Roberto, em a última tentativa de não condenar Jesus, ele olha para a multidão e diz, é lícito para vocês soltar um homem? É Páscoa. Quem vos quereis que solte nessa Páscoa? Barrabás ou a Jesus? E a multidão gritava, solta Barrabás. E o que eu faço com este homem? Crucifica-o. Eu vou aceitá-lo, depois liberá-lo. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Levante a sua mão direita para o alto dos céus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu não vou voltar para casa com essa palavra, não. Meus irmãos, verdadeiramente o sangue de Jesus caiu sobre nós. Mas não com o sentimento daqueles judeus de vingança, mas com o sentimento de aliança retomada, de reconciliação com o Pai e comunhão primária que estava no jardim. Jesus nos conectou ao coração do Pai na cruz do madeiro. Jesus é colocado na arte da cruz. E cavava-se um buraco no chão. Pregava-se o indivíduo com cerca de pregos de 30 polegadas nas suas mãos e pés. E essa não era a maior dor. A maior dor é que depois que o indivíduo era pregado na haste da cruz, colocava a haste da cruz no buraco e erguia a cruz, e o peso do indivíduo fazia com que os cravos em suas mãos e pés rasgasse a sua carne, trazendo dores inexplicáveis. É nessa hora que o Cordeiro de Deus está agonizando na cruz do madeiro. Coloca-se uma coroa de espinhos de forma de zombaria sobre ele. E quando chegou na hora de colocar na arte da cruz o crime que o indivíduo cometeu, e esqueça, irmãos, esses filmes que passam na Semana Santa na Record, que a crucificação era um lugar sombrio, parecendo um cemitério. Muito pelo contrário, era na entrada principal da cidade, para que todos vissem a vergonha.
e colocava na haste da cruz: este é Dimas, ladrão e salteador. Esse é Gestas, ladrão e salteador. Mas quando chegou no indivíduo da cruz do meio, que os soldados foram colocar o crime. Qual é o crime do indivíduo da cruz do meio, irmão Paulo? O crime. Eles começam a coçar a cabeça e falam: já sei, Pilatos, o que nós vamos escrever no indivíduo da cruz do meio? Aí Pilatos coça a cabeça, anda para lá: o crime. Parece que Pilatos foi crente no dia, porque ele falou: escreve aí, este é Jesus, o rei dos judeus. Não, o crime, Pilatos, escreve aí, este é Jesus, o rei dos judeus. Aguenta aí, glória a Deus. Quando os principais da sinagoga vão entrando na entrada principal, agora nós acabamos com ele, agora nós esculachamos com o ministério dele. Quando eles olham para a placa: este é Jesus, o rei dos judeus. Os principais da sinagoga voltam até Pilatos e falam: Pilatos, não escreve na haste da cruz que ele é o rei dos judeus, e escreve que ele disse que é o rei dos judeus. Pilatos olha para os principais da sinagoga e diz assim: o que eu escrevi, eu escrevi. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nesta noite: ninguém vai apagar o que está escrito na cruz do Calvário. Ele é rei dos reis, ele é rei dos reis, ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é rei dos reis, ele é rei dos reis. O camarada começa a enxergar o rosto sereno de salvação em Jesus. Pastor Zé Roberto, 5 minutos, senhor, me dá 5 minutos. O camarada começa a enxergar o rosto sereno de salvação em Jesus. Ele fala: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com toda humildade, ainda resgatando força, e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é maravilhoso demais. Se Jesus salvou um indivíduo que estava ali com a vida toda bagunçada, e no seu último momento de vida, de suspiro, de fôlego de vida, Jesus salvou ele porque encontrou um coração arrependido, o que Jesus pode fazer na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua parentela, neste bairro? O que Jesus pode fazer? Sarabagavia Soriandarabagavia Sébia. Quando Jesus ainda resgatando o seu último suspiro, os que estavam ali para zombar dele, disse: esse aí que diz que salva todo mundo e não pode salvar a si mesmo. Jesus ainda resgatando o seu último fôlego, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém sabe? Já se perguntou, melhor dizendo, por que Jesus fez esse clamor? Porque foi o único momento em toda a eternidade que houve separação entre o Pai e o Filho, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas essa não foi as últimas palavras de Jesus. Jesus enche o seu pulmão de ar e solta o grito que revolucionou a história. Jesus puxa o seu último suspiro e disse: Tetelestai! Está consumado. O que é isso, pregador? Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 2 que havia uma cédula de acusação contra nós e que nós não poderíamos pagar com dinheiro algum nessa vida. Por isso que o texto bíblico diz que caríssima é a redenção da alma e ninguém pode pagar. Mas Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14, a Bíblia diz que Jesus, pagando o preço de sangue pela nossa alma, ele acravou a cédula de acusação na cruz do Calvário, dizendo: está pago, está pago, está consumado, a alma está comprada. Deus meu, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu, o sol escurece, a terra treme, e sem dúvidas,
Nenhum dos seus discípulos acreditavam na promessa da sua ressurreição. Prova disso, está Marta e Maria no campo com especiarias para embalsamar o corpo morto de Jesus. Isso é a atitude de quem crê que alguém vai ressuscitar, missionária. Isso é a atitude de quem crê que está definitivamente morto. Mas quando elas chegam na porta do sepulcro, a pedra que tinha o selo de Roma dizendo: ninguém remove essa pedra, estava removida. Um ser resplandecente assentado em cima da pedra. E elas olham para o Senhor e dizem: aonde está o meu Senhor? E o Senhor responde: Maria, por que procura dentre os mortos aquele que já está vivo? Fala para esse irmão aí: Jesus está vivo. Meu pai, vai ficar melhor. Fala: Jesus está vivo. O nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus está vivo. O seu sepulcro está vazio e o trono está ocupado. O sepulcro está vazio e o trono está ocupado. O sepulcro está vazio e o trono está ocupado. Como assim, pregador? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz para nós que Estevão pregou o sermão mais cristocêntrico da história, e os algozes começaram a apedrejá-lo, e quando começou a apedrejar ele curva e olha para os céus, e a Bíblia diz que ele vê o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Ele está vivo, o nosso perdoador, o nosso Salvador, o nosso amigo. Ele não está preso no madeiro, ele não está num crucifixo, ele não está preso na bruta de Bom Jesus da Lapa. Ele está vivo e tem poder para perdoar pecado aqui nesta noite. Surianda Arabagavia Sérvia, Arabagavia Sorianda Arabagavia Sai. Se pôr de pé nesta noite em nome de Jesus. Surianda Arabagavia Sérvia. O seu perdoador, o seu conselheiro, o seu salvador, o seu pai, ele está vivo, ele pode fazer por você aquilo que suas mãos não podem fazer. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se alguém tiver um hino para me ajudar, Paulinho, Ju, curva a sua cabeça ainda em espírito. Jesus disse algo, ainda com o seu ministério terreno. Ele disse: eu vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês vão estar também. Aleluia! Olha para esse irmão e fala: ele te amou tanto. Não, vai ficar melhor, não vai, pastor? Fala: ele te amou tanto. Ele gosta tanto de você. Ele gosta tanto de você. Que ele prometeu voltar para te buscar. Essa mensagem não dá agenda, Gohan. Sabe por que eu te preguei essa mensagem? Pastor é pregador, Gohan, Fabiano e tantos outros que tem aqui. Às vezes a gente pensa, quando a gente sai de casa para ministrar, é a primeira vez que eu vou lá, eu vou pregar a melhor mensagem. Sabe qual é a melhor mensagem, irmãos? É a mensagem que Deus fala no seu coração. Fala isso aqui para minha noiva. Sabe por que eu lhe preguei essa mensagem nesta noite? Porque as adversidades da nossa vida, da caminhada ministerial, tem ofuscado a glória que está por vir. O cansaço, as decepções, tem ofuscado os nossos olhos de Jesus. Mas todas as vezes que isso sobrevier,
olha para a cruz. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Hoje Jesus restaura a sua vida nesta noite. Hoje Jesus faz aquilo que você não poderia fazer com as suas próprias forças. Hoje Jesus te renova de uma forma especial e poderosa. Hoje Jesus te enche com o Espírito Santo. Hoje Jesus te capacita mais uma vez. Hoje Jesus tira tudo aquilo que estava embaraçado sobre a sua vida. Hoje Jesus tira a tristeza e coloca uma alegria sobre o seu rosto. Hoje Jesus faz nascer no seu coração de novo a alegria da salvação. Jesus não se contenta apenas com a sua vida, mas Ele quer salvar toda a sua família. Por isso Jesus diz para nós nesta noite: Suriandarabagavia, Soriandarabagavia, Sébia. Deus fala para alguém aqui nesta noite: Suriandarabagavia, Sébia, para uma mulher. Tu és coluna da tua casa. Suriandarabagavia, Soriandarabagavia, Sébia. Eu te renovo nesta noite, dou força para você prosseguir. Suriandarabagavia, Sébia. Nesta noite, Suriandarabagavia, essa noite será marcada um dia especial, onde Deus desceu sobre a sua vida uma unção diferente. Suriandarabagavia, Sébia. Este culto será marcado dia de hoje. Quando você chegar na sua casa, algo diferente já aconteceu lá dentro. Quando você chegar na sua casa, algo diferente já está acontecendo da parte de Deus lá dentro. Sabe quando a palavra de Deus acontece sobre as nossas vidas, igreja? E eu estou cheio de Deus para falar disso aqui nesta noite. Quando a palavra sai do altar, você toma posse, é uma semente. Essa semente começa a gerar dentro de você. E o milagre já está acontecendo dentro da sua casa. Adora Jesus, Paulo. Se você sentir de vir aqui na frente, nós vamos orar por você agora. Agora, se você sentir, vem aqui na frente em nome de Jesus. Desse jeito me chama para pregar de novo. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, peço perdão pelo horário. Deus abençoe o pastor José Roberto. Obrigado pela confiança. Deus abençoe o Senhor.